que é que o bolsonarismo quer ampliar essa bancada aí para 30 senadores? Por um motivo bem simples. É muito mais fácil eles darem as cartas em uma casa que você tem ali, por exemplo, 81 parlamentares, do que você tentar dar as cartas em uma casa que você tem 513 parlamentares. Para que o bolsonarismo, por exemplo, comande o Senado Federal, eles precisam basicamente de ter mais de 27 senadores, que seria um terço da casa. Por quê? Porque com 27 senadores, pelo menos, eles conseguem apresentar algumas denúncias que precisam de votação mínima ali. Eles conseguem, por exemplo, apresentar aberturas de CPIs, de CPMIs, em alguns casos, partindo inicialmente do Senado Federal. Porque para se abrir uma CPI, por exemplo, você precisa ter um terço do voto dos parlamentares. Então eles querem 30 porque até para conseguir derrubar um ministro do STF, colocar em prática algumas decisões, até mesmo trazer um suposto cenário ali de impeachment para um presidente, seja o Lula ou seja outro presidente que eles não simpatizem, por exemplo, seria necessário, em tese, para poder dar seguimento a alguns procedimentos ali, uma votação não tão elevada. Então, se você tiver ali 30 senadores para conseguir a maioria absoluta em algumas votações, que seria cerca de 41 votos, ou para conseguir 54 votos entre os 81 para poder conseguir caçar o ministro, para poder caçar o presidente da República, eles não teriam tanta dificuldade, supostamente, para atingir esse número. O que é o grande problema na minha concepção é que, apesar de a gente ter agora em 2026 a renovação de aproximadamente um terço, se não me falha a memória, do Senado Federal, existe realmente o risco de a bancada bolsonarista aumentar muito, porque são 2 senadores por estado na próxima eleição. Então você pode ter, por exemplo, no estado do Paraná, 2 senadores bolsonaristas. Você pode ter no estado do Rio Grande do Sul 2 senadores bolsonaristas. Você pode ter no estado de Santa Catarina 2 senadores bolsonaristas eleitos. Você pode ter, por exemplo, no estado do Mato Grosso, mais 2 senadores bolsonaristas. No Mato Grosso do Sul, mais 2 senadores bolsonaristas. No estado de Goiás, mais 2 senadores bolsonaristas. No estado de São Paulo, você pode ter também a possibilidade de 2 senadores bolsonaristas. E no estado do Rio de Janeiro também você tem a possibilidade de ter mais 2 senadores bolsonaristas, assim como você também tem a possibilidade de ter em Minas Gerais mais 2 senadores bolsonaristas. Isso eu estou trazendo aqui num cenário apocalíptico, né? Que todos esses estados, que inclusive alguns desses têm senadores ligados à esquerda ou ligados à esquerda petista, e pode ter sim a possibilidade de algum desses estados elegerem ali os 2 senadores ligados ao bolsonarismo, somado a alguns outros que já estão lá, por exemplo, também, que são ligados ao Bolsonaro. Isso vai ampliar a bancada. Por isso o foco da Michelle em ser candidata a Senado em 2026. Por isso essa narrativa de dizer que ela não quer ser candidata à presidência da República. Agora eles esquecem do ponto principal. Para você abrir um processo de impeachment contra o ministro do STF, não é meramente você fazer oba-oba, ficar gritando como chupetinha de genocida, ficar gritando por aí não, tá? Precisa-se primeiro do crime de responsabilidade, que seria o fator jurídico, para depois você colocar em prática o fator político. E mesmo assim, se houver algum tipo de irregularidade nesse processo de abertura de impeachment de um ministro do STF, de encaminhamento ao Senado, julgamento e cassação, o STF pode entender que teve alguma legalidade, dependendo de como foi aberto esse processo, e derrubar essa decisão. Para não correr esse tipo de risco, a gente não pode fechar os olhos para essa situação e fazer o quê, Carlitos? Se organizar para eleger uma bancada no ano que vem, 2024, de vereadores grandes no Brasil ligados à esquerda, em específico nas capitais. Já adianto para vocês, inclusive, que eu sou pré-candidato a vereador aqui em Aracaju, vou me lançar pelo Partido Socialismo e Liberdade. O pessoal, me filiei na semana passada, vou fazer um vídeo em breve falando disso aqui também. Em outras cidades que vocês vivem e que acompanham trabalhos aí, votem em pessoas também que vocês acreditam que possam fazer um trabalho muito bem feito do nosso campo da esquerda, prefeitos e prefeitas também do nosso campo, para que em 2026 a gente comece de novo lotar as assembleias estaduais de deputados de esquerda, as assembleias a Assembleia Distrital, né, que é a única que tem no Distrito Federal, a Assembleia Legislativa Federal, que é o nosso Congresso, tanto de deputados quanto de senadores ligados ao campo da esquerda.